Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo do Sim, mais uma vez aqui falando sobre Stable Diffusion. Para quem não está acompanhando aí a série, nós temos feito vários vídeos aqui sobre Stable Diffusion e nós já estamos aqui no estágio já ficando avançado, né? E se você quer acompanhar desde o começo, para não se perder todo aqui no tema, aconselho você começar a ver essa série desde o início, né? Para entender por que nós estamos chegando já nesse nível tão avançado de discussão aqui, tá? Então, em respeito à galera que acompanhou, vamos direto aqui ao assunto, tá bom? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre prompts, ou seja, como tornar os seus prompts mais profissionais e, consequentemente, responder aquilo que está na sua mente, né? De forma mais precisa, gerando uma imagem sensacional. Então aqui, neste caso aqui, eu vou mostrar para vocês como foi estruturado o prompt e como eu recomendo que você também faça, tá bom? Então, para começar, um prompt, né, a gente sai estruturando ele falando um pouco sobre a qualidade. Então, eu separei aqui em 4 linhas, né? A primeira linha falando sempre sobre o nível de qualidade da imagem que eu quero gerar. No caso aqui as palavras estão em inglês, mas eu vou traduzindo aqui para você, ó. Best quality, a melhor qualidade. Masterpiece, obra-prima, né? High detailed, que é bem detalhada, bem alto nível de detalhamento. Realística, alta resolução, que é a abreviação aqui, ó, high res, é colado aqui, é resolução alta. Então assim, na primeira linha nós falamos sobre a qualidade, tá? Já na segunda linha, a gente fala sobre o tema em si que a gente quer tratar ou o objeto que você quer gerar. Então, no caso, eu coloquei um homem idoso, um homem velho, que é a proposta aqui da imagem, tá? Que mais? Detalhes agora sobre o tema que você está tratando. Então, você fala assim, ó, vestindo terno preto, traduzindo aqui para você, tá? Um chapéu branco e uma gravata vermelha. Então, esses são os detalhes que estão sendo solicitados na imagem. Que, por sinal, essa imagem que você está vendo aqui, quando foi solicitado o chapéu branco, ela não respeitou. E já vou te dizer qual é a técnica, né, que a gente usa para fazer ela seguir a nossa instrução. E no final, você meio que cita o estilo, o ambiente onde está situado o seu objeto, né, onde está o seu personagem, enfim, que está relacionado ao tema, tá? E também você pode, além de falar do ambiente, você pode falar um estilo de imagem. No caso aqui eu coloquei Claude Monet, que tem o seu próprio estilo, né? Se eu abrir aqui no Google, esse é Claude Monet, pinturas dele, você vê que tem esse lado assim de pintura a óleo, enfim, com esses blur, assim, nessas manchinhas assim, né, na imagem. Esse é o estilo Claude Monet de pintar. E a gente propôs isso e a imagem trouxe aqui, ó, ao fundo, ó, o estilo Claude Monet, e a ambientação, que é numa rua, também foi respeitada, está escrito aqui in the street. Então, como você pode ver, faltando apenas o detalhe do chapéu, que não veio branco, os demais pedidos foram feitos no prompt, foi aceito, tá? E aí, o que a gente fez para resolver a questão do chapéu branco? Coloquei uma ênfase nele. Então agora eu vou falar um pouquinho para você sobre ênfase dentro do Stable Diffusion. Antes de mais nada, o Stable Diffusion usa sinais aqui, né, para tanto enfatizar certos elementos do seu prompt, como também para tirar importância deles. Então existe uma tabelinha que fala, né, fala sobre o uso de, deixa eu mostrar aqui, ó, uso de colchetes, parênteses e chaves no Stable Diffusion, tá? E essa tabelinha, falando especificamente aqui sobre parênteses e colchetes, quando você coloca um parêntese em torno do elemento aí do prompt, ele vai aumentar em 10% a força. É a mesma coisa que colocasse assim, ó, 2.1.1, colocar um parêntese. É como se fosse aumentando a força em 10%. Aqui no nosso prompt, a gente fez 2 exemplos, tá? Uma, fortalecendo dentro dos parênteses em 30% o chapéu branco, e a outra com apenas um parêntese, que significa aumentar 10% a força da gravata vermelha. Foi isso que a gente fez. Então, quando você coloca um parêntese sem dizer nada, ele aumenta 10%. Se colocar 2 parênteses aqui, em volta da palavra que você quer enfatizar, ele interpreta que é para subir 21% a força dessa palavra no prompt. E assim, ele vai, quanto mais parênteses você coloca, mais ele enfatiza proporcionalmente a palavra que você está sugerindo. Você pode ver que o crescimento é 10 sobre 10 sempre, tá? Então, essa fórmula aqui é 1.1 vezes 1.1 dá 1,21. 1,21 vezes 1.1 dá 1,33. E é assim que faz a fórmula exponencial 1.1, sempre subindo a cada parênteses que você agrega aqui.
Inversamente falando, o colchete tem um efeito contrário. Então, quando você põe um colchete ao redor de uma palavra, você quer tirar a importância dela. É como se você tivesse aplicado 91% de importância à palavra, entendeu? A formulinha para chegar nesse número maluco aqui é 1 dividido por 10, tá? Então, dá esse 0,9. Seria a mesma coisa que escrever assim a palavra 2.091, ia dar o mesmo efeito, tá? Dobrou o colchete, 90 vezes 90, ou seja, 0.9 vezes 0.9 dá esse 0,8264. É só você fazer a conta aí na sua calculadora que você vai chegando nesses índices assim. Quanto mais colchetes, menor a importância da palavra no seu prompt. Nós não estamos usando nenhum colchete aqui no nosso prompt, estamos usando o recurso de aumentar diretamente por índice. Eu gosto mais de usar assim porque é mais intuitivo, tá? Você dizer, quero que aumente 30% o chapéu branco. Assim como eu prefiro colocar aqui, em vez de colocar só um parênteses, eu colocaria 2 pontos, 1.1, fica mais didático a pessoa entender que eu pedi para aumentar 10% a força dessa palavra, ou seja, desse pedido no prompt, do que simplesmente colocar um parênteses, 2 parênteses. Então eu gosto mais dessa técnica aqui de colocar o peso bem explícito, tá? Então o jeitão é esse, pega a palavra, põe dentro de um parênteses, põe 2 pontos logo após a palavra e escreve 1.30, 1.1. Se colocar 1.0, é como se não tivesse parênteses, como se não estivesse fortalecendo nada. Se colocar 0.9, é como se você estivesse tirando força da palavra, ou seja, menos de 1 é para baixo, reduzindo a importância da palavra, e acima de 1 é fortalecendo a palavra. Aula de matemática, adoraram, né? Eu gosto de matemática, então para mim estou adorando essas opções aqui. Você pode ver que eu também fortaleci aqui o Claude Monet em 50%, porque eu queria realmente ver o efeito na imagem do estilo do artista, que ficasse bem explícito na imagem, tá? Então, vou gerar mais uma vez essa imagem, só para você ver como funciona a coisa. Vê que agora, como eu fortaleci, né, o chapéu branco, né, em 30%, aquela outra imagem não tinha me dado chapéu branco. E aqui você já começa a observar, né, durante a geração da imagem, que ele já está favorecendo o chapéu branco na imagem, tá? Vou aguardar mais um pouquinho a conclusão da geração, e aí você vai vendo que o restante está sendo respeitado já na imagem. Vou só ampliar a imagem para a gente enxergar bem. Olha o grau de realismo dessa imagem. Nem parece que foi gerada por inteligência artificial, né? Parece um cara mesmo, uma foto de uma pessoa. E olha em torno da imagem, né? Como se fosse o fundo da imagem, os recursos de desenho do Claude Monet fazendo valer. Chapéu branco lá, terno preto. Só a única coisa que não ficou muito claro nessa imagem é que ele está na rua, porque a imagem fechou aqui, né? Ela fechou a imagem no personagem. Existem coisas que você pode agregar à imagem, né? Que é, por exemplo, eu vou mostrar para você agora aqui um negócio espetacular, né? Que é as 1000 mais usadas palavras-chave na inteligência artificial, segundo uma pesquisa que foi feita em 226 mil prompts no site Civity AI. Veja só, pegaram lá e analisaram as 1000 palavras mais usadas. Como você pode ver, é muito usado mesmo no prompt positivo, né, a palavra best quality. Depois você pode ver que tem aqui também masterpiece, enorme, né? Acho por isso que a gente colocou lá. Aliás, se a gente quiser colocar no nosso prompt colado, né, a palavra talvez seja melhor até, porque foi o formato, né, que chama mais atenção, masterpiece. E assim vai, ó, high detailed. Você vê que as que eu usei aqui, elas também estão na lista das mais utilizadas, ó. High detailed, tem ainda ultra detailed, mas eu procurei utilizar para efeito de qualidade de imagem, a high res, tá vendo? Ainda tem essa realistic, photorealistic. A gente vai usando as que a gente julgar mais interessante aqui, a gente coloca em evidência. Então nesse quadro aqui, quanto maior o tamanho da letra, significa que ela é a mais usada, tá? Então é isso aí. Obviamente, como ele foi só uma amostragem das 1000 palavras mais usadas aqui, embaixo tem inclusive a lista, né, do percentual de uso em relação a 100% dos prompts. Então, em 48% dos prompts as pessoas usam a palavra masterpiece. Mas, por exemplo, one girl, que é uma garota, 39% das vezes aparece. Não estou vendo aqui se o old man está bem classificado, mas no nosso caso ali, ó, a gente usou o old man e ele não é um dos mais requisitados aqui da lista, tá? Mas se você
seguir bonitinho ali, a inteligência artificial vai sacar qual que é a sua necessidade. Assim como tem para os positivos, existem também os negativos. Então, se você colocar low quality nos negativos, vamos ver lá. Ó, eu não usei low quality, eu vou colocar aqui, ó, como se fosse uma das mais utilizadas, né? Vamos ver mais uma aqui. Blurry, essa é também Bad Anatomy. Vou colocar essas três. Blurry. Em vez de Deformation, vou colocar Bad Anatomy, que seria a anatomia ruim. E o Blurry, deixa eu ver se eu usei o inglês correto. O Blurry é com 2 R's, né? Vamos lá. Aí tá feito. Então, coloquei 3 dos mais importantes aqui, mas você pode colocar muito mais. Tipo, Worst Quality. Eles pedem muito essas coisas. Você vê, ó, Low Res, para evitar o Low Res, né? Que é o contrário do High Res. Enfim, várias opções. Ó. Bad Hands é muito utilizado para evitar problema nas mãos, que é muito comum aqui na inteligência artificial, né? Então, o pessoal usa bastante Bad Hands para evitar problemas assim. Então, viram aí, eu já dei uma dica legal, né? 2, 3 dicas aqui, várias dicas só nesse vídeo aqui para você detonar. Os elementos do seu prompt, então repetindo, qualidade, tema ou objeto que você quer gerar. Aqui, detalhes maiores sobre o tema, né? No caso, vestindo uma roupa e outras coisas mais, que você pode citar durante cores, né? O tipo do vestuário, a ação que ele está exercendo. E aqui, tipo, o ambiente, né? No caso, a gente colocou na rua. E também o estilo de artista também funciona bem no finalzinho do seu prompt, tá? É bem legal quebrar assim o seu prompt nesse tipo de estrutura aqui. E obviamente colocar os prompts negativos. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você ter acesso, né, a tudo isso, tá? Aqui também ele fala nessa listinha, né, os samplers mais utilizados. Então você clica aqui, ó, ele vai mostrar aqui o Dep Plus 2M Carras é o mais usado e o Euler também é muito usado. Então vamos supor, se você trocar aqui, ó, DPM++ 2M Carras, onde é que tá isso aí? Isso aí tá aqui, ó. Eu tô usando o Euler. Se eu for para DPM++ 2M Carras, esse aqui é um dos mais utilizados, então a galera gosta muito de usar esse padrão. Ele demora um pouquinho mais a renderizar, tá? Vou apertar o render aqui. A imagem pode ter saído até melhor do que a anterior, mas ele não respeitou o chapéu branco, né, que a gente pediu. Então você talvez precise fortalecer mais ainda a ideia para que todas as imagens que você gerar saiam com a qualidade que você quer. Então, ó, quando você já chega num padrão legalzinho, você vê que ele está dando imagens aqui no estilo, como fala, de busto, né, que a gente fala muitas vezes aqui, chama de portrait, aqui. Então a gente pode também reforçar um pouquinho aqui que a gente quer. Vou colocar aqui na segunda linha aqui, full body. O que é isso? Corpo inteiro. Deixa eu ver se o full body aparece entre as mais aqui. Muitas vezes aparece, tá? Não sei se está aqui. Looking at viewer, é comum. Aqui, ó, full body, 12ª em termos de importância, tá? Que é corpo inteiro. E looking at the viewer também é legal. Vou copiar essa daqui, levar para lá, que é isso. Ele olhar em direção a quem está fotografando, vamos dizer assim, né? Então, não ficar de costa, tá? Então, a ideia aqui é ele ficar olhando de frente. Coloquei esses dois elementos aqui, fortaleci mais um pouco aqui ainda o chapéu branco. Vamos gerar de novo. Trocamos aqui o método, né, de sampling e vamos ver o que sai agora aqui nessa imagem. Vocês podem ver agora a imagem sai em corpo inteiro, né, como você está vendo aí. Ele pecou aqui no caso da gravata vermelha agora, ó, ela perdeu importância, então é isso que você tem que fazer. Ó. No momento em que você tiver a imagem perfeita, né, que você conseguir obter o que você espera da imagem, aumentei para 30% aqui. Vou até voltar aqui para o Euler, porque os dois têm a mesma importância e o Euler gera um pouquinho mais rápido.
E o Euler parece que teve mais êxito aqui nas gerações anteriores que eu fiz, né? Ele conseguiu me devolver aqui a gravatinha vermelha, o chapéu branco. Então tudo você que decide aqui, tá? Qual é o tipo, né? Que você quer melhor. Enquanto ele gera aqui, ó, tá vendo Sample Steps aqui que eu usei 20? Olha só que interessante aqui também, ó. Ele também tem os steps mais usados. 20 é o mais usado disparado, depois 30, então, e 25. Então fica nesse intervalo. Eu não trocaria de 20, deixa ali do jeito que tá bom demais, né? O Stable Diffusion dá conta do recado aqui com 20 steps de boinha, tá? E aí finalmente aí temos o nosso velhinho aí, parece que agora vai sair 100% do jeito que a gente queria. Olha lá. Gravatinha vermelha, tá aí na rua, né? Paredão lá atrás, mas ele tá na rua. E tá aí com seu terninho. Você pode ver que as mãos saíram com boa qualidade, porque muitas vezes as anomalias, né, que aparecem nas mãos é dedos a mais, falta de dedos, enfim, a nossa imagem saiu com uma boa qualidade, tá? Então, essa é a ideia da aula de hoje aqui, né? Que você aprendesse um pouquinho mais sobre prompts, porque a gente vai cada vez dar um passo adiante, tá? Quem assistiu a aula anterior aprendeu sobre a script XYZ, né? Que ela é muito legal de ser usada. E eu fiz testes aqui com ela, né, usando uma das opções que é uma das mais legais, que é o Prompt SR. Assiste a aula anterior que você vai entender. E aí onde está Man aqui, ó, você pode gerar duas imagens ao mesmo tempo, trocando uma imagem, né, de origem, ou melhor, um comando na origem do seu prompt, no caso Man, a palavra Man, ele vai lá caçar a palavra Man e colocar women no lugar. E obviamente a ideia aqui é que ele gere um homem e uma mulher aqui, duas gerações. Vou fazer a minha última geração aqui e vamos ver se funcionou. Como vocês podem ver aqui, ele se esforçou bastante aqui para respeitar o padrão da imagem que a gente pediu, né? Trocando um velhinho por uma velhinha. É claro que perdeu alguns elementos da imagem, como a gravatinha vermelha acabou não saindo, mas você vê que o Stable Diffusion consegue, né, converter coisas de um padrão para outro, bastando usar um elemento apenas no seu prompt. Nesse caso, usei ali o recurso da script XYZ, que é sensacional, eu já tinha apresentado em outro vídeo, não precisamos entrar em detalhe aqui, tá bom? Então, vamos continuar falando bastante aqui, ensinando você cada vez mais se tornar um cara pró aí nas suas gerações de imagem, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu!